Beleza, beleza. Boa noite para vocês. Que alegria, né? Nessa sexta-feira aqui. Vamos continuar então o nosso, nossa matéria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propriedades físicas e fabricação do aço, tá? Existe um ensaio, que é um ensaio definido por essa norma aí, ó, NBR ISO 6892/2013, corrigido em 2015, que ele determina que é um ensaio que serve para determinar as propriedades mecânicas mais importantes de materiais de aço, tá? Vocês vão ver, eu vou explicar para vocês que o gráfico tensão-deformação, que eu acho que é um gráfico que vocês já conhecem, eu acho que vocês já viram esse gráfico em outras matérias, talvez, aí, né? O gráfico tensão-deformação, ele é utilizado com outros materiais, para outros materiais. Porque os conceitos físicos que são envolvidos aí nos processos de tensão e deformação do aço são os mesmos conceitos físicos, as mesmas variáveis, os mesmos fenômenos, tá? Que são utilizados para outros materiais. Então, quaisquer materiais têm as fases, tem o comportamento, quando submetido à carga, que os materiais ferrosos, que os metais. Mas esse ensaio, que eu vou apresentar para vocês, os resultados dele, ele foi desenvolvido para materiais metálicos. Então, esse é um ensaio que se usa para materiais de aço, alumínio, cobre, qualquer outro, estou falando de aço, né? Para se determinar as propriedades físicas do aço. Gente, veja bem, como nós já vimos na aula passada, não existe só um tipo de aço. E hoje a gente vai continuar vendo isso. Existem vários tipos de aço. Não é? Nós sabemos que aço é ferro mais carbono. É minério de ferro, que ele é reduzido, ele é submetido a calor, né? O minério de ferro chega lá no alto forno. Ele chega para parece uma pedra vermelha, avermelhada. E existem vários tipos de minério de ferro. Existe a magnetita, existe a hematita, existe vários tipos de minério de ferro. São óxidos. Óxidos de ferro. O óxido é aquela forma, assim, vamos dizer assim, preguiçosa do metal se postar na natureza. Na natureza, sempre você vai encontrar a forma mais simples, né? E a forma mais simples é o óxido. É a forma para que o metal se dirige naturalmente, vamos dizer assim, na natureza. Basta você deixar uma peça de aço na natureza. O que vai formar sobre ela? Óxido de ferro, que nós conhecemos popularmente aí como ferrugem. Certo? Então, o que eu estava falando? Ah, sim, como é que é feito o aço, né? Então, o aço, gente, ele tem inúmeros tipos de formulação. De formulação o que varia na formulação do aço? Varia o teor de carbono, que pode ser no máximo 1,7. Tem autores que falam em 2,11, vou explicar por quê. Vamos considerar 1,7, tá? A quantidade de carbono. Você pode colocar também outras moléculas para fazer composição com o aço. Esses são chamados ligas de aço, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando eu era mais novo, eu não sei se existe isso ainda, tinha uma roda de carro chamada liga leve. Roda de liga leve. Eram as rodas, elas eram mais assim resistentes. Quando você batia a roda de liga leve no meio fio, ela não amassa igual a roda normal, ela quebra, porque é um aço que ele é composto com alumínio, fica um aço mais leve, mas fica um aço mais frágil. O que é frágil? Fragilidade não tem a ver com resistência mecânica, em física, não tem. Fragilidade tem a ver com romper sem deformar. Então, uma roda de liga leve, por causa do tipo de aço, quando ela leva uma pancada, ela quebra, né? Ela quebra igual o vidro, ela não deforma, ela não amassa, ela quebra. Então, eu estou falando isso para vocês entenderem que existem diversos tipos de aço, mas são muitos tipos de aço. Então, esse ensaio, o resultado dele, esse ensaio que eu vou apresentar para vocês, o resultado dele é diferente
pode ser um aço A, um aço B, você vai ter resultados diferentes, tá? E se for um cobre, o resultado é diferente. Se for alumínio, o resultado é diferente. Se for níquel, o resultado é diferente. Se for nióbio, o resultado é diferente, mas o ensaio é o mesmo. Ele consiste no quê? Ele consiste na colocação de um corpo de prova, uma barra. É uma barra, olha aqui, essa barra aqui, ó, tá vendo? É uma barra que ela é parafusada na prensa, é uma prensa que trabalha tração. Ela é parafusada na parte de cima e ela é parafusada na parte de baixo. Essa prensa trabalha tração, então ela traciona a barra. Traciona, faz isso aqui com a barra, né? E a barra, ela é tracionada até se romper. Então essa barra, qualquer que seja o metal, a barra é normatizada, né? Lógico, o diâmetro dela é normatizado. Então o que vai acontecer com a barra de metal? Ela vai sofrer uma deformação natural, porque olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma barra sem romper. Isso aqui é uma barra sem romper e aqui é uma barra rompida. Tá vendo como ela é maior? É uma barra do mesmo material, porque a barra ela sofre uma deformação, um esticamento antes dela romper, tá? Então esse é o ensaio. Vamos voltar aqui, ó. Ó, você tem a célula de carga, né? Você tem essa prensa aqui, ó, uma prensa comum, não é? Existem prensas que são... É uma prensa comum, sim, relativamente comum. É uma prensa antiga. E dessas prensas aqui, elas são moduladas para trabalhar a tração, né? Então o corpo de prova fica aqui e a prensa, ao invés dela apertar, né, dela comprimir, igual faz com concreto, ela traciona a barra. Ela sobe aqui e traciona a barra, aqui, o corpo de prova aqui, ó. E aqui você tem um extensômetro. O extensômetro serve para medir a diferença de dimensão, né? Dimensão antes, quanto que ela aumenta de dimensão antes de romper. Nesse caso, a tração vai fazer a dimensão aumentar. Tá? E aí, essa também é outra coisa. A carga, ela é submetida a uma carga a uma velocidade controlada. Eu tô tomando água porque estou tossindo ainda e aqui tá seco pra caramba. Então, tanto você pode colocar uma carga, uma velocidade alta, né? Pum! Quanto a velocidade, né, mais baixa. Essa velocidade da prensa é uma velocidade controlada, normatizada, igual para todos os ensaios, tá? Então, olha aqui, meninos, ó, como é que acontece esse gráfico aqui. É importante você entender esse gráfico aqui, né? Ciência dos materiais. Esse aqui é o gráfico básico da ciência dos materiais. Você fala em ciência dos materiais, esse aqui é o gráfico básico, todo mundo tem que entender esse gráfico aqui, tá? E eu vou explicar para vocês. Eu acho que vocês já devem ter visto esse gráfico em algum lugar aí, mas eu vou explicar para vocês de novo sobre esse ponto de vista aí, que é o ponto de vista do material de aço, tá? Isso aqui é um gráfico tensão-deformação. Isso aqui é tensão, tá vendo? Sigma aqui, ó. Sigma, aqui no eixo Y é sigma, e aqui no eixo X é epsilon. Então você tem uma tensão aqui, uma deformação. Então, o que é uma tensão, gente? Em engenharia, em ciência dos materiais, na verdade, isso é uma parte da engenharia chamada engenharia de materiais, né? Ou ciência dos materiais. Em ciência dos materiais, não faz sentido você falar em força. Não faz. Em engenharia, não faz sentido você falar em força. Quando a gente fala que é um vetor, né? Força é um vetor e tal, ele tem modo, direção e sentido. Essa é o significado físico, né? A definição física de força. Mas em engenharia não faz sentido. Pois é, em materiais. Então vocês lembram dele aí, ótimo. Já fizeram, então vocês lembram dele aí. Então agora nós vamos entender isso aí sob o ponto de vista do metal, tá? Sob o ponto de vista de aço. Rompimento de corpo de prova. Vocês fizeram com corpo de prova metálico? Ou foi um ensaio de compressão? Aço. Beleza, então vocês já viram lá como é que faz. Ótimo. Então olha só, gente. Esse gráfico aqui, eu estava falando, né? Tensão, deformação. E aí ele não faz sentido você falar em força, né? Faz sentido você falar em tensão, força sobre área. Então, o corpinho de prova que vocês ensaiaram lá, ele tinha uma área, uma força submetida àquela área lá, uma força de tração, né? Beleza. Então, aqui nós temos a tensão. O que a prensa faz? Ela vai aumentando a tensão, aumentando a tensão, aumentando a tensão. Essa primeira fase aqui, ó, como é que chama essa primeira fase aqui? Ela chama fase elástica. Fase elástica. Quais são as características da fase elástica?
São duas características principais. Primeira, a tensão é linearmente proporcional à deformação. O que quer dizer isso? É uma reta, isso aqui é uma reta, ó. Então, é uma equação de primeiro grau. O que é uma equação de primeiro grau? Y é igual a x mais b, não é? É uma equação de primeiro grau. Segundo, uma relação muito simples. Isso aqui é uma relação muito simples. Nessa fase elástica aqui, a tensão ela é diretamente proporcional, de acordo com uma reta, à deformação. Então, se você estabelecer dois pontos, você estabelece essa reta aqui. Né? Você só precisa de 2 pontos para estabelecer uma reta. Isso é importante quando você precisa determinar experimentalmente as características do aço. Você tem um aço que você não tem as características dele, um aço qualquer que você não tem as características, ou recém-desenvolvido, ou porque é algum aço que você está fazendo ensaio de estrutura antiga, e você precisa das características dele. Se você pegar essa fase elástica aqui, pegar 2 pontos da fase elástica aqui, ó, 2 pontos na fase elástica. Boa noite, Eduardo Araújo. Vai cantar hoje não, bicho? Eduardo Araújo é cantor. 2 pontos da fase elástica aqui, ó. Você vai ter a característica da reta. 2 pontos você vai ter a característica da... Nem beber cerveja hoje, né, velho? Porque, pelo amor de Deus, mãe ainda é de serviço ainda. Certo? Então, isso é uma característica importante, tá? Importante. Primeira fase, a fase elástica. Gente, existe a fase elástica no concreto? Existe. Existe a fase elástica na madeira? Existe. Todo material apresenta fase elástica. Só que as características da fase elástica são diferentes de material para material, né? Tá? Então, beleza. Entendemos que nessa etapa aí, a tensão, a deformação é diretamente proporcional à tensão de acordo com uma reta. Né? Primeiro grau, linear, joia. Qual que é outra característica importante? Tem a ver com a física do negócio. Se você descarregar, a deformação reverte. Certo? Então, quando você pega o corpo de prova que vocês viram lá, e você traciona o corpo de prova, no começo ele não tem deformação. Mas não é que não tem deformação. A deformação é milimétrica. Ela é microscópica. A deformação é pequenininha. Tem deformação, então, no começo. Ele está na deformação na fase elástica. Se você, dentro dessa fase elástica aqui, ó, ou seja, até essa tensão FY, se você descarregar o corpo de prova, se você tirar a tração, o que vai acontecer com o corpo de prova? Ele vai retornar à dimensão original. Quer dizer, é uma deformação reversível. Então, na fase elástica, a deformação é reversível, você reverte a deformação, tá? Outra coisa que aí já é uma coisa mais para os engenheiros, para os engenheiros vocês entenderem, cálculo estrutural a gente faz nessa fase aqui, ó. Ou seja, qual é o máximo de tensão que uma peça de aço ou uma peça de concreto pode suportar? É essa aqui, ó, essa tensão aqui, ó, esse FY aqui, ó. Certo? Isso aqui, todo o cálculo estrutural que você faz, de concreto, de aço, de madeira, você faz para a estrutura trabalhar dentro dessa fase aqui. Então, qual que é a tensão máxima? A tensão máxima da fase elástica. A tensão máxima que nós vamos usar numa estrutura metálica é a tensão máxima que ela apresentou na fase elástica, que no caso do aço, em torno de 210 mil megapascal. Não, 210 megapascal. Tá? Varia. Tem aço que é 360, que é 190. Mas na média aí, você pega 210 megapascal. É a tensão máxima de trabalho de uma peça de aço. Ou seja, força sobre área. Né? Lógico, se você tem uma área maior, como é força sobre área, se você tem uma área maior, você precisa de uma força maior para dar o 200 megapascal. A força está no numerador, né? Em cima. Se você tem um denominador grande, você precisa de um numerador grande, certo? Se você tem uma área pequena, uma força pequena, você vai chegar aqui no patamar de escoamento. Então, entendam isso, hein? Quando eu falar isso, vocês prestem atenção, que isso aí vai cair na prova. Eu adoro essa questão. Eu adoro esse gráfico. Adoro. Então,
qual que é a maior tensão para a qual a gente calcula estruturas, qualquer estrutura, né? Nós estamos falando de estrutura metálica aqui, nosso curso é estrutura metálica. Esse aqui, ó, FY. É a tensão chamada tensão máxima elástica. Quer ver um outro nome legal agora que você não conhece? Você conhece esse nome que eu vou falar. Tensão de escoamento. Porque depois da fase elástica, o que acontece? Vou tomar água aqui, vou deixar vocês aí na... O meu computador está dando umas piscadinhas aqui, mas vocês estão me ouvindo, né? Alguém se manifesta aí para ver se vocês estão comigo, beleza? Estamos sim, tudo certo. Obrigado, gente. Valeu. Então, continuando aqui, né? O que vem depois da fase elástica? Depois da fase elástica vem uma coisa chamada patamar de escoamento. Certo? Tem isso no concreto, tem isso no aço, tem isso na madeira também. Patamar de escoamento. Qual que é a característica do patamar de escoamento? Acontece o seguinte: você tem uma grande deformação, tá? X aqui, ó. Em X, ó, X é deformação. Você tem grande deformação sem acréscimo de tensão. Você não precisa acrescentar tensão aqui no patamar de escoamento. Rapaz, e não é que o Eduardo é músico, cara. A foto dele tá com violão. Brinquei com o cara, ele é músico mesmo, Eduardo Araújo. Vai ver que é o cantor mesmo. Tem aula com a gente aqui, né? Brincadeira. Que cantor esse? Ele não canta não, só toca, pelo amor de Deus. Não bota ele pra cantar, não. Exatamente. Não. No outro dia. No presencial deixa ele cantar a musiquinha lá. No presencial aqui não. O cara... Bom, então eu tava falando para vocês aqui, ó. O patamar de escoamento então, tem essa característica, assim. Você não precisa acrescentar carga, que a deformação, ela vai. Cara, quando chega nesse ponto, numa estrutura real, considera-se que a estrutura está com a capacidade de carga dela excedida. Você considera que a estrutura... Não, ela não foi para o pau ainda, o prédio não vai cair ainda, mas é um erro. Isso aqui representa um erro. Quando a sua estrutura está trabalhando acima da fase elástica, quando ela está trabalhando no patamar de escoamento, é porque ocorreu algum erro de cálculo. Não pode acontecer, tá? Além disso, o patamar de escoamento ele tem uma outra coisa também, que é assim, é o começo da fase plástica, certo? Por isso que tem muito engenheiro de estrutura metálica que depois eu vou postar umas palestras que os caras falam assim, a estrutura plastificou, o pilar plastificou. O que significa plastificar? Significa isso aqui, ó, saiu da fase elástica, entrou no patamar de escoamento, passou do patamar de escoamento, certo? Quer dizer, não volta mais, isso mesmo, é uma característica também, o Thiago colocou aí, né? O que não volta mais? A deformação não volta dela, viu, Thiago? Parte dela reverte. Mas nem toda a deformação dentro da fase plástica, nem toda deformação reverte. É chamada deformação plástica. Aí a gente vê vigas, né? Principalmente viga, que é fácil de ver, muito deformada. Aquela viga muito deformada está na fase plástica. Se você retirar a laje de cima dela, ela vai voltar uma parte, ela não vai voltar tudo. Porque tem uma parte da deformação que é considerada uma deformação plástica, né? Não é deformação, tem uma parte que a deformação é elástica, sempre tem, mas tem uma parte que a deformação plástica. A deformação plástica reverte. Ou seja, significa o que isso? Você retirou a carga, a deformação vai permanecer. A deformação que é plástica, a parte dela vai permanecer. Beleza. Se eu sair da fase do patamar de escoamento aqui e entrar nessa fase aqui que tem essa curva ela exibe uma característica não linear. Quer dizer, o que significa? Não é uma reta. Não é uma reta. Aí, para você calcular as características dessa curva aqui, você precisa de programa de computador integral, você calcula a área sobre a curva utilizando integrais, né? Você não vai fazer integral na mão, mas tem programa que faz as integrais aí, tá? Porque é uma curva não linear. Na física do negócio, o que acontece? A peça continua em deformação plástica. Quer dizer, é uma deformação que não reverte se você retirar
a carga inverte. Continua, mas de forma não linear, quer dizer, aí já não é uma reta. Aí já é uma curva qualquer que é não linear, quer dizer, você não tem como determinar essa curva experimentalmente, né? Mas continua crescendo. Se você aumenta a tensão aqui, ó, você está aumentando a tensão, aumenta a tensão, aumenta a deformação, de forma não linear. Até chegar nesse ponto aqui, ó. O que acontece nesse ponto? É o início da fase de... a fase plástica também é chamada de fase de encruamento. Então, quando a gente fala em aço encruado, é um aço que foi submetido à fase plástica, tá? E nessa fase aqui, ó, você vê que nós temos um aumento de tensão até a chamada estricção. O que é esse ponto aqui, gente? Esse ponto aqui, ó, ocorre um início de diminuição de seção. Aqui, ó. Esse fenômeno aqui que vocês estão vendo. Ó. Isso aqui que é estricção. A seção vai diminuindo. Por que a seção vai diminuindo? Porque o aço rompeu. Na verdade, do ponto de vista molecular, a primeira rachadura na peça acontece aqui, ó. Acontece aqui, ó. Então, do ponto de vista físico, onde que a peça de metal rompe? Aqui, ó. Nesse ponto. Quando começa a estricção, é porque a peça de metal rompe. Quer dizer, ela perdeu a continuidade molecular. Perdeu a continuidade molecular, significa rompeu. Perdeu a continuidade molecular, significa que a peça rompeu. Onde que é isso? É aqui, ó. Nesse FU aqui, ó, quer dizer, tensão máxima de ruptura. E aí começa o fenômeno que é chamado estricção, que é o que acontece? Quando a peça rompe, a seção dela vai diminuindo. A seção vai diminuindo, assim, ó. Diminuindo. Igual aqui, ó. Vai diminuindo. A seção diminui, você tem uma queda na tensão. Por que você tem uma queda na tensão? Não é força sobre área? Porque a tensão é força sobre área. Se você diminui a área, porque está diminuindo a área, você diminui a área, você tem uma diminuição da tensão. Tá? Você tem uma diminuição de tensão aqui até o quê? O colapso. O que é o colapso? O colapso é aqui, ó, a ruptura. Tá? Então, aqui é uma ruptura molecular e aqui é o colapso. Certo? Fase elástica, patamar de escoamento, fase plástica, início da ruptura, colapso. Isso tem no concreto? Tem. Só que no caso do concreto, o ensaio de compressão, né? Aquele que a gente vê lá na faculdade. Mas é muito parecido o gráfico. Bom, deixa eu falar umas outras coisas para vocês. Vamos falar de rigidez e ductilidade, que são conceitos muito importantes para a estrutura metálica. Tá? O que é rigidez? Rigidez é a capacidade do material, é uma propriedade do material, perdão, tem a ver com ruptura sem deformação. Tá? Quanto mais rígido a peça, o aço, né? Quanto mais rígido for o aço, menos ele deforma para romper. Tá? Quer ver um exemplo de material rígido? Vidro. Vidro deforma para romper? Não, o vidro não deforma para romper. Não tem a ver com resistência mecânica, tá? Porque também uma outra palavra para explicar rigidez é fragilidade. Aí você fala um material rígido ou um material frágil. Do ponto de vista da mecânica dos materiais, é a mesma coisa. O que é um material frágil? Rompe sem deformar. Então, não tem a ver com resistência mecânica. Às vezes tem um material frágil que é muito resistente, do ponto de vista mecânico. Você pode botar carga nele, carga, e ele não rompe. Mas aquele rompe, ele deforma um pouco. O vidro é um material assim. Aços que são assim. Se aplica, quer dizer, o que significa isso? Um aço frágil? Né? Um aço frágil, ele tem um gráfico muito mais apertadinho aqui, ó. Muito mais apertado, porque a deformação dele em todas as fases é muito menor, porque ele é mais frágil, né? A fase elástica aqui, ó, ela é muito mais, quanto mais frágil o material, mais a fase elástica aqui. O contrário disso é ductilidade. O que é ductilidade? Ductilidade tem a ver com deformação antes da ruptura. Então, os materiais dúcteis, eles deformam mais antes de romper. Os aços mais dúcteis, eles têm uma capacidade de se deformar maior antes de romper. Então, se esse aço aqui for dúctil, como é que vai ser essa fase elástica dele mais deitada?
Vai ser uma reta mais deitada. Por que é uma reta mais deitada? Porque você tem mais deformação. Né? Se eu tiver uma reta mais deitada, eu vou chegar no FY, que é a mesma coisa, no mesmo patamar de escoamento. Mas eu vou ter mais deformação. Né? Pensa comigo aqui, ó. Tá o fim dessa deformação aqui, ó. Isso é um aço rígido. Aí se eu tenho um aço mais dúctil, ele vem aqui, deforma, o patamar de escoamento dele está aqui. Ou seja, tem mais deformação antes da ruptura, certo? Então, ductilidade e fragilidade, ou rigidez, né? Você pode usar fragilidade, você pode usar rigidez, são características que têm a ver com deformação antes da ruptura. Materiais mais frágeis deformam menos antes da ruptura. Materiais mais dúcteis deformam mais antes da ruptura. E para nós, que somos oculistas de estrutura, qual que é a vantagem? A estrutura ser mais rígida, mais frágil, ou a estrutura ser mais dúctil? Bem, toda estrutura tem que ter alguma ductilidade. Tá? Ela tem que deformar. Você pode falar assim, eu vou fazer uma estrutura aqui que não vai deformar nada. Não vai ter uma deformação. Isso é um erro. Isso é um erro. Porque a deformação, mesmo o concreto, né, que a gente acha que não deforma nada, deforma. Quer dizer, porque a deformação dúctil, a ductilidade está a favor da segurança. Interessante. A ductilidade está a favor da segurança. Por quê? Porque quando você vê uma deformação numa estrutura, você tem condição de prever desastre, de prever ruptura. Se eu tenho uma estrutura que está deformando demais, ela deformou demais, o que eu vou fazer? Eu vou escorar, meter cora para tudo quanto é lado, tirar o pó de baixo, certo? Agora, se você tem uma estrutura muito frágil, muito rígida, se ela tiver algum problema de carga, por exemplo, algum erro, ela forma de romper. Você vai dormir com o prédio em pé e acorda com o prédio em cima da sua cabeça, você em algum lugar aí, não é na terra mais, né? Então, o que significa a estrutura? As estruturas, todas as estruturas, tá? Aqui nós estamos falando de aço, né? Mas isso vale para o concreto também. Todas as estruturas, elas têm que ter uma ductilidade, elas têm que ter uma capacidade de deformar. Cristian, mas é muito? Não. As normas, a norma 8800/2008, que é a norma de aço, né? Ela limita as deformações. Uma viga não pode deformar a ponte ficar, né? Limita, mas não limita a zero. Tem uma ductilidade, tem uma deformação visual, né? É até uma deformação visual, dependendo do tamanho da viga. Você percebe a deformação dentro de um limite, mas as normas permitem. Você não tem nem que postura sem deformação nenhuma, porque isso é contra a segurança. A favor da segurança é que a estrutura tem um pouco de ductilidade, certo? Para poder avisar, né? Avisar em casos aí de ruptura, tá? Beleza. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o gráfico de compressão. Tá vendo? No caso do aço, no caso do concreto, não é assim. O concreto, ele suporta muito menos tração do que compressão. Então, esse gráfico de tração, ele é diferente do gráfico de compressão. No caso do aço, considera-se que o comportamento à tração é igual ao comportamento à compressão, certo? Por que um é positivo e o outro é negativo? Porque aqui no caso da tração, o comprimento, né, a deformação, ela aumenta o comprimento da peça. Então é positivo. No caso do ensaio compressão, aqui, tá vendo? Ó? O sigma negativo aqui, ó, compressão. A peça, ela diminui o comprimento dela. Então, por isso é negativo. Eu vou contar uma história para vocês. Aqui falando de ductilidade, uma coisa que aconteceu comigo aqui em Brasília. Um amigo meu me chamou para ver um prédio. Ele tem um time que morava em Goiânia na época. E ele me chamou para ver um prédio aqui, né? Ele me ligou dizendo que o prédio, que sonhou que o prédio estava caindo. Aí eu falei, isso é besteira. O que está acontecendo? Não, problema no banheiro lá e tal. E que problema no banheiro? As janelas não estão fechando.
Falei, putz, janela não fechar, porta não abrir, pode ser um sinal que a estrutura está descendo, né? A estrutura está deformando. Quando a estrutura deforma demais, então a primeira coisa que ela faz é esmagar as portas e janelas, esmaga. Porque você tem a viga aqui, você tem a quadrilha por baixo da viga aqui, né? Se a viga sua baixa, o que acontece com a quadrilha? Esmaga as quadrilhas. E a janela dele não tava fechada. Aí eu falei, ixi, pedi para ele fotografar e me mandar. Ele fotografou e me mandou. Na época nem tinha WhatsApp, uns 10 anos atrás, me mandou por e-mail as fotos. E realmente a viga dele estava deformada. Eu fiquei com medo, sabe? Falei, ó, escora tudo isso aí, escora em volta desse pilar tudo aí que eu vou ir olhar. Aí ele ficou desesperado, escorou tudo. Eu vim aqui em Brasília, o que acontece? Ele tinha um pilar e o pilar estava descendo por causa de um problema de fundação. Aí estava descendo por causa de um problema. Não era uma deformação da estrutura em si, né? Não era. Era um problema de um pilar que estava descendo. Aí ele desceu por causa da fundação, solo ruim, ele puxou a estrutura, está amarrado no pilar, o pilar está amarrado na fundação, puxou, desceu. Que ele desceu, ele deformou as vigas. E aí as vigas deformaram as esquadrias, por isso que elas não estavam abrindo. Eu mandei escolar tudo. Aí o que eu faço, o que eu não faço? Eu não sou especialista em recuperação estrutural. Aí nós chamamos um cara aqui de Brasília, que é o melhor cara que tem aí. E é mesmo, o cara é bom. Viu? Aí o cara foi caríssimo o serviço dele. Aí o cara foi lá, deu lá um laudo, deu uma solução, ele mesmo fez a fundação, né? Então você vê, né, que deformação estrutural pode ser também problema de fundação. E nós vamos chegar nisso aí. Bem, continuando aqui. Bom. Então, vamos ver aqui, quando você faz um ensaio, tensão deformação, você consegue inúmeras variáveis. Variáveis, eu ia falar assim, variáveis que variam de aço para aço. Quer dizer, você consegue parâmetros que mudam de aço para aço. Parâmetros. O primeiro parâmetro é o módulo de Young. O módulo de Young é um número, né? Vamos colocar coisa assim, a grosso modo. Um número que faz justamente a relação tensão-deformação na fase elástica. Tensão-deformação na fase elástica. Então, o módulo de Young é uma medida da ductilidade. Certo? Pensa aqui, ó, tensão-deformação. Módulo de Young é tensão dividido por deformação. Não é? Então, se você tem uma deformação menor, para uma mesma tensão, a deformação está no denominador. Se você tem uma deformação menor para uma mesma tensão, você vai ter um módulo de Young mais alto. Vou repetir para vocês entenderem. Se você tem uma deformação menor para uma mesma tensão, você vai ter um módulo de Young mais alto. Significa o quê? Módulo de Young mais alto. O material é mais rígido, porque ele deformou menos para uma mesma tensão. Certo? Se você tem uma deformação menor para uma mesma tensão, deformação menor para uma mesma tensão. Não, deformação maior, né, para uma mesma tensão. A deformação está no denominador. Se você tem uma deformação maior, o seu módulo de Young vai ser mais baixo. Então, módulo de Young mais baixo significa que seu material é mais dúctil. Ele deforma mais. Certo? Então, módulo de Young, se você não entendeu nada do que eu falei, guarda só essa última parte aqui. Ó. Módulo de Young mais alto, material mais rígido, mais frágil, deforma menos. Módulo de Young mais baixo, material mais dúctil, menos rígido, deforma mais, certo? Esse número aí é um número médio, tá? Um número médio, para um aço não é médio. Na verdade, é mais uma ordem de grandeza, 200.000 megapascal. O módulo de Young é mais uma ordem de grandeza, tá? Porque isso varia muito de aço para aço. Tem aço que é 360.000, tem aço que é 500.000, tem aço que 700.000, tem. Quer dizer, são aços altamente o quê? Módulo de Young maior, altamente rígidos. Tá? Módulo de Young maior, você tem aços altamente rígidos.
Aqui você tem o limite de escoamento, ó. Tá vendo? FY. Tá? O bichinho tá aqui, ó. FY. Tá vendo aqui, ó? Limite de escoamento. Olha no gráficozinho aqui. FY aqui, ó. Não sei se você está enxergando mexendo no mouse. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Apareceu o mouse. Aqui, FY aqui, ó. Limite de escoamento. É em megapascal também. E em média, nos aços, é 210 mil. 210 megapascal. 210 mil pascais. Certo? Aqui é FU. Já olha o FU aqui, ó. O FU é o que? O limite de resistência à tração. Quer dizer, ele rompeu. Triste, mas não rompeu, mas ele não, o aço não entrou em colapso. Não, mas rompeu. A ruptura, o que a gente considera em física dos materiais, é a ruptura molecular. É a primeira rachadura. É a primeira descontinuidade molecular. Aí você já tem ruptura. Às vezes você pega barras, você olha, ela está inteirinha. Fala, cadê? Rompeu, está tudo rompido. Por quê? Porque a ruptura é maior. Mesma coisa concreto. Às vezes você pega o cilindro de concreto, ele está inteirinho. Se você mexer nele, ele nem racha. Mas por quê? Porque a ruptura também é molecular. Então, o que a prensa mede lá é a primeira descontinuidade molecular. Rompeu, acabou. Aí dali a gente só vai entrar em colapso, né? Que é romper, rebentar. A ductilidade, que eu já falei sobre, né? Falei sobre o que é ductilidade. O que é ductilidade? Capacidade do aço de se deformar, do material se deformar. Quanto mais dúctil o material, mais ele tem ruptura. Deformar sem ruptura. Quanto mais frágil o material, menos ele deforma para romper. Então, fragilidade quer dizer o quê? Quer dizer ruptura sem deformação, tá? Outras propriedades aí, o coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson ele define uma relação entre a deformação longitudinal e a deformação transversal. Concorda comigo que quando você altera o comprimento, a seção também vai ficar alterada? Quando você aumenta o comprimento, a seção diminui, não é? Porque você está puxando aqui, ó, aumenta o comprimento, a seção diminui. Então, esse Vzinho, ó, ele determina uma relação entre a alteração de comprimento e a alteração de dimensão da seção transversal. Aí você tem o modo de elasticidade transversal também, que tem a ver também com a deformação transversal. Você pode ver que a relação é o coeficiente de Poisson, tá vendo? Quer dizer que isso aqui é um modo de elasticidade longitudinal, né? Aquele aqui, ó, o E, né? E aqui, a hora que você pega o coeficiente de Poisson e coloca no denominador aqui, você tem um modo de elasticidade transversal. Ele mostra mais ou menos a relação tensão-deformação da seção transversal e não da diferença de comprimento, né, longitudinal, tá? Bom, aí a resistência à fadiga também. Eu vou explicar para vocês o que é fadiga. Vou explicar isso aí e vou fazer chamada. O que é fadiga, gente? Fadiga tem a ver com resistência a esforço repetitivo. Esforço repetitivo. Se você pegar tem um vídeo no YouTube, agora eu não vou postar esse vídeo para vocês, que tem gente que vomita quando vê o vídeo. Um cara que está treinando para as Olimpíadas, o cara está treinando para o salto triplo das Olimpíadas. E esses caras, atletas de alto rendimento, treinam todo dia. O cara faz 1000 repetições do treino que ele vai fazer lá na competição. E aí o cara dá o primeiro pulo, salto triplo. São 3 saltos, né? Se chama salto triplo. Ele dá o primeiro, ele dá o segundo, aquele apoia o joelho para dar o terceiro, o joelho dele, assim, na articulação, o osso dele na articulação, faz assim, tuque. Aí você vê o osso saindo para fora. Aí pegaram o cara, levaram o cara para o hospital e foram fazer uma análise, né? O que tinha acontecido com ele. O osso rompeu por fadiga. O que é fadiga? Quando você pega uma peça de aço e submete ela a esforços repetitivos, isso na engenharia civil acontece em ponte, principalmente, tá? Porque você não tem isso em prédio, é raro, mas em ponte acontece. Quando você pega e submete a esforço repetitivo, você vai criando microfissuras, microfissuração. Você vai criando microfissuração.
A microfissuração, ela pode chegar num ponto que as fissuras vão se juntando, né? Vai fissurando, as fissuras vão se juntando. Chega num ponto que causa a ruptura do material, que causa a quebra da peça. E a carga para quebrar a peça por fadiga é menor, é bem mais baixa do que a carga necessária para romper por tração, por exemplo. Mais baixo, porque é outro processo, né? São microfissuras que vão se juntando ali, e aí, às vezes, com a carga pequena, você rompe a peça. Quer ver um famoso? É o Ayrton Senna. Ayrton Senna, vocês morreu em 4, né? Então, a maioria de vocês, eu acho que não era nem nascido, mas deve ver ele aí na internet, o piloto de Fórmula 1 em 94, acho que foi em 94 que ele morreu. Ele morreu por causa que a barra de direção, por causa que é bom, né? A barra de direção dele rompeu por fadiga. Quer dizer, uma barra de direção, por incrível que pareça, ela era uma barra andada, os caras pegaram um tubo, ela quebrou, tá? Os caras pegaram um tubo de titânio e colaram ela com um tubo de titânio ali, juntaram as peças com um tubo de titânio, e aquilo é uma tensão danada, né? O Ayrton Senna perdia 3 quilos na corrida. 3 quilos. Na época dele não era direção, o câmbio não era automático. O câmbio era manual. Pá. Então ele perde 3, 4 quilos, qualquer piloto, né? 3, 4 quilos na corrida. Hoje em dia os caras perdem peso correndo, porque o trem é muito desgastado. Imagina quando o câmbio era manual, né? E ali no volante ali. E aí, quando ele outra coisa vocês podem ver também na internet. Quando ele entrou na curva lá, na qual ele morreu, chama curva Tamburello, ele entrou 250 por hora. A barra não aguentou. Ele foi fazer a curva, a barra quebrou. Aí imagina, não sei se você sabe, imagina o resultado, né? A barra, você está no seu carro, a barra de direção quebrada na sua mão. O que acontece? Vai direto. E foi o que aconteceu com ele. Passou direto da curva, rachou a cara no mundo, lá e morreu. Então, foi um problema de fadiga, né? Um tubo que foi usando, microfissurando. Isso é mais comum em metais rígidos, tá? É mais comum em metais mais rígidos. Microfissuração, e aí você tem uma quebra, sem deformação. Né? Se fosse um metal, e o titânio é muito rígido, né? O tubo era de titânio. Se fosse um material mais dúctil, você poderia amassar tudo e não romper. Mas era muito rígido. Deixa eu fazer chamada aqui. Então, fazer chamada igual eu faço sempre aqui. Olhando para a cara do companheiro. Para a cara não, né? Olhando pro negocinho dele aqui. Beleza. Sexta-feira, velho. O povo tá aí. Firme, forte, hein? Tô gostando de ver. Arthur tá aí, eu tô vendo o Arthur. Vou botar aqui. Beleza, Arthur. Focado, é isso mesmo, garoto. Kevin, focado. Carol, gente. Tô aqui, professor. Boa noite, Carol. Obrigado aí pela audiência. Christian, meu xará, tá aí com a gente também. Opa, tô aqui. Valeu, cara. Obrigado. Davi, zagueirão da seleção brasileira, tem com nós também. Davi tá aqui, mas eu sei jogar bola, viu, professor? Não é igual o Davi Luiz, não. Você não é igual aquele cabeludo ruim de bola, não? Não. E chorão, o bicho é chorão ainda, velho. Ele é ruim de bola, ele é chorão ainda. Pois é. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nosso cantor, Eduardo Araújo, tá com a gente. O El Soares tá com a gente aí, muito obrigado aí também. Presente. Alves Jones tá com a gente. Valeu, cara. Obrigado. Manuel Rodrigues tá aqui comigo também. O Gabriel Mou. Gabriel Mou. Gabriel Oliveira. Giovana, primeira vez que eu vejo você por aqui. Giovana Bolsão. Boa noite para você. É nova na faculdade, Giovana? Nova na área, né? Eu acho que é outra pessoa aí que tá usando o perfil de outra pessoa. Ah, mas quem que é, hein? O cara tem que falar para mim quem que é. Eu acho, professor. Coloca aí no... Professor, eu acho que é o... fala. O Anderson. Anderson. O Anderson. O Anderson. Tá. Beleza, Anderson. Então, vou pôr aqui você, tá? Quando for assim, vocês me avisam, gente. Senão eu passo batido no você. Pois é, não, beleza, tranquilo. Só me avisa, porque senão eu passo batido. Você fica com falta. Porque o nome que aparece aqui é o nome do perfil, né?
Gustavo Teixeira, tá aí firme também. Yuri Martins, beleza. Yuri Miranda, beleza. Oi, professor, tô aqui. Jailton, Ok? firme e forte aí, né, Jailton? Ah, garoto. Tá aberta a câmera, né? Beleza, boa noite. Boa noite. Tô vendo a cena de bichinho atrás de você aí. Deve ser com o tempo que você tanto quarto seu filho. Deve É ser isso. É o quarto de filho. foguetinho aí. É. É isso aí, hoje para você, Jair. João Paulo Pires está aí com a gente. Kevin está aí com a gente, focado também. Obrigado, boa noite pro Kevin. Lucas Júnior. Milena, firme também. Oh, boa noite, Kevin, pra você também. E o Thiago está com a gente também. Boa noite, Milena. Valeu, viu, Thiago? Obrigado. Teve alguém que está aí que eu não falei o nome? Não, né? Beleza, então vamos voltar aqui para nossa aula. Deixa eu pegar aqui a minha água que acabou e eu já volto. E continuar. Beleza, uma frente então. Propriedades do aço. Olha só, peso específico do aço. Lembrando, gente, que isso aí varia de aço para aço. Então, esses coeficientes que eu vou apresentar para vocês são coeficientes médios, tá? Mas você tem uma ordem de grandeza do que é a peso específico do aço é 7.850 kg por metro cúbico. Para você ter uma noção do que é isso. Se você pegar uma caixa d'água, um cubo, a caixa d'água hoje em dia ela é redonda, né, circular, né? Essas caixas d'água de plástico, a base é circular, mas antigamente era um cubo. Quando a caixa d'água era de fibrocimento, era um cubo. Pega um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Se você encher esse cubo de água, caixa d'água, né? Você encher de água, ele vai pesar 1.000 quilos, não é? Que é o peso específico da água. O peso específico da água é 1.000 quilos por metro cúbico. Você pegar um cubo de 1 por 1 por 1, nós estamos falando de 1 metro cúbico. Então, o peso específico da água, você encher esse cubo de água, vai ter 1.000 quilos. Se você encher esse cubo de aço derretido, você vai ter em torno de 7.850 quilos. Aço derretido. Pegar aço derretido, enche a caixa d'água com aço derretido, você vai ter o quê? 7.850 quilos, tá? E se for concreto? 2.400 a 2.600 quilos. É bem mais leve que o aço, né? Sim, o aço puro. Você pegar uma caixa, o peso específico do concreto, 2.400 a 2.600, em algum caso 2.700 quilos por metro cúbico, tá? Coeficiente de dilatação térmica. O que significa coeficiente de dilatação térmica? Vou pegar aqui para vocês a definição. Vou pegar aqui no meu... Coeficiente de dilatação térmica do aço. Ó, vamos ver aqui o que o pai dos burros fala para nós. O que significa? Coeficiente de dilatação térmica é o aumento das dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento de temperatura, que causa o aumento do grau de agitação das moléculas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o coeficiente de dilatação térmica peguei o negócio errado aqui. O coeficiente de dilatação térmica, ele mede o quanto as moléculas se afastam por um aumento de 1 grau de temperatura. Tá vendo o que é grau? Grau Celsius é menos 1? É o quanto as moléculas se afastam para um aumento de 1 grau de temperatura. Assim, olhando o número puro, ele não parece assim, muito fácil a gente entender. Você tem que comparar com alguma coisa. Mas se você pegar, por exemplo, o coeficiente de dilatação térmica da madeira, é menor que o do aço. Significa o quê? As moléculas da madeira se afastam menos do que as moléculas do aço. Ele é mais sensível ao aumento de temperatura.
né? Se você pegar o gesso, por exemplo, né, muita placa de drywall que é usado para proteger estruturas de aço. Isso aqui é bem baixo. O coeficiente de dilatação térmica é bem baixo. Significa que você precisa botar muito calor para poder as moléculas se afastarem, para você poder causar um aumento de dilatação das moléculas e depois também né, a palavra. É fazer a coisa pegar fogo. Ignição. Certo? Então, o coeficiente de dilatação térmica do aço ele é alto, relativamente alto, em relação a outros materiais. Né? Significa que ele é sensível à variação. Tá? Bem, aí vou mudar um pouquinho de assunto, mas olha só. Para você entender que o aço ele pode não ser só ferro e carbono, que eu falei para você. Uma das formas de você variar a composição do aço é variando o carbono. Então, se você tem menos carbono, você tem aços mais dúcteis, deformáveis. Se você tem mais carbono, tem aços mais frágeis, menos deformáveis. Lembrando que fragilidade não tem a ver com resistência mecânica. Às vezes você tem aço grande resistência mecânica que são frágeis. Ruptura sem deformação, né? Se você diminui o carbono, você tem aços mais frágeis. Se você aumenta o carbono, você tem aços mais frágeis. Então é o que está falando aqui, né? O carbono aumenta a resistência, diminui a soldabilidade, até determinado ponto que tem gente que questiona. Diminui a soldabilidade e a ductilidade. O aumento do carbono diminui a ductilidade, certo? Quanto mais carbono você tiver, menos ductilidade, quer dizer, você vai ter peças mais frágeis. E ductilidade tem a ver também com soldabilidade, tá? Então, quando você tem peças mais rígidas, elas são mais, assim, é mais difícil soldar. O que para a estrutura de aço é uma característica importante, né? Porque tem muita coisa, muitas uniões que a gente faz em estrutura de aço que é solda. Então, se você tem estruturas, eu preciso de uma estrutura que seja altamente soldável, você vai precisar de uma estrutura mais dúctil, menos frágil. Porque se você coloca carbono para o seu aço ficar mais frágil, você vai ter menos capacidade de soldabilidade nele. Tá? Podem ser também uma outra forma de você alterar a sua liga de aço carbono, uma outra forma de você agir na sua têmpera, se chama têmpera, é a receita do aço, é colocando outros elementos. Tá? Então aqui tem alguns exemplos. Ó. Manganês, você pode compor aço com manganês, pequenas quantidades de manganês, moléculas de manganês, né? Que são acrescentadas, lógico, em peso, mas é muito menos do que, por exemplo, o ferro. Né? Manganês, você pode ter aço com silício, você pode ter aço com fósforo, que está aqui, é uma impureza. Você pode ter aço com cobre, com cromo, com nióbio, com níquel. Então, esses elementos agem de maneira ao carbono. Então, às vezes, você não quer, ou você não, né? A pessoa que está temperando o aço, que está produzindo o aço, não quer mexer na composição do carbono, mas quer aumentar a resistência. O que ele faz? Ele coloca, por exemplo, nióbio. Coloca níquel, né? É uma forma de você não mexer na composição de aço carbono e aumentar a resistência, certo? Isso pode acontecer por vários motivos, né? O manganês, o cobre, o cromo, o nióbio e o níquel melhoram a resistência à corrosão atmosférica. Então, eu vou pegar e fazer um tanque de petróleo, vai ficar sol, chuva, vento, igual que esse tanque tem ali no CIA ali, né? É o que você entra na estrutural, os tanques ficam à esquerda ali, entrando, para quem vem para Taguatinga ali, que ele é um aço que tem que ser resistente à corrosão atmosférica. Então, provavelmente, é um aço composto com um desses minerais aqui, ó, manganês, cobre, cromo, níquel, nióbio, né? Melhora a característica do aço com relação à corrosão atmosférica. E lógico, também embaixo aqui, né? Variando a quantidade de cada elemento, obtém-se aços com qualidades diferentes. Então, dá para você entender que pode variar muito, né, a receita do aço. A receita do aço pode variar muito, 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 muito.
pros mais diferentes, para as mais diferentes utilizações. Então, varia. Bem, então nós podemos classificar aqui o aço em liga de ferro-carbono e elementos adicionais, tá? Quando você tem elementos adicionais, o máximo teor de carbono é 1,7. Quando você não tem, pode chegar a 2,1. Então a literatura ela fala 2,7, 1,7 a 2,1. Você pode ter carbono. Então pode ser só ferro e carbono puro, ou pode ter esses elementos adicionais que eu coloquei, a gente coloquei aqui, que tem alguns, né? Então você vai ver essa classificação aqui, ó. Essa classificação. Aços carbonos, quando você fala assim, é uma peça de aço carbono. É um tipo de aço comum. É o que é usado para fazer perfil, é o que é usado para fazer tubo. O que é usado perfil nessa aula ainda, na próxima. A gente vai ver o que é um perfil, como é que ele é feito, tá? Então, o aço carbono é o chamado aço comum de média resistência. Olha aqui a resistência e escoamento dele, tá vendo? 230 a 380. Eu nem sei porque tem livro que fala que é 210, mas tem. Aqui mesmo, a resistência ao escoamento, tá vendo que é 230 a 380? O que significa isso aqui, gente? Você vai calcular abaixo disso, né? O máximo de tensão que a sua peça de aço carbono vai suportar se ela for comum é 230. Ai, Cristian, eu fiz aqui uma composição aqui e tal, e ele é mais resistente, então pode chegar até 380. Né? Mas isso é a resistência ao escoamento. Aqui, ó, eu estou na fase elástica. Certo? Nessa faixa aqui eu estou na fase elástica. E não vai de 230 a 380, gente. É as têmperas. Você pode temperar para ser 230 ou temperar para ser 380, tá? E aí a ruptura mínima, 310 a 480. Também é uma faixa, né? Bem, aí além dos aços comuns, você tem o aço baixa liga. Baixa liga é quando você tem algum elemento, tipo nióbio, que é um elemento bomba, né? Bombaço, caro pra caramba. Fica o aço com nióbio. Ele tem alta resistência mecânica. Aí, às vezes, você tem aços que são dúcteis e alta resistência mecânica. Ele também não tem uma coisa a ver com a outra, né? O aço deforma muito. A resistência mecânica dele é baixa. Não. Essas são coisas que não são mutuamente excludentes. Esses aços que têm uma ductilidade e com a resistência mecânica alta. Né? Então, o aço de baixa liga, resistência está aqui as faixas dele. Ó. Você vê que a resistência de escoamento pode chegar até 450 megapascal. 450 megapascal e a resistência de ruptura até 550 megapascal. Tá? Além disso, você vai ter aços considerados aços resistentes à corrosão. Em geral, esses aços de alta resistência mecânica agregam essa questão de ser resistente à corrosão. A resistência ao escoamento máximo do aço industrial é 450 megapascal, né? O escoamento, lembrando a importância da marca de escoamento. Abaixo dele é fase elástica. E a ação de resistência à ruptura e resistência ao escoamento, em média, nos aços, é 1,18. Quer dizer, se você pega a resistência à ruptura e dividir pela resistência ao escoamento, em média, você vai ter essa relação aqui, ó. 1,18. Isso aqui é maior, lógico, né? Deixa eu ver, agora eu queria mostrar para vocês uma outra coisa aqui. Fabricação do aço. Antes de falar de produtos, que ali aquela aula lá já entra em produtos de aço. Eu vou falar um pouquinho para vocês de fabricação do aço, tá? Fabricação do aço. Então, química, alguma coisa de química, de ecologia, de meio ambiente. Essa aula que eu estava mostrando para vocês anteriormente, ela é os slides da aula, está na aula 2. Tá? Essa que eu vou mostrar aqui agora, você vai procurar a aula 3, nos seus slides da aula 3. E as aulas para trás já estão postadas lá. Tá? Então, rapidinho. O que é ferro gusa? O aço, ele vem do ferro gusa. Ferro gusa. Ferro gusa, na verdade, não vou ler os textos aqui,
Mas ferro gusa, na verdade, é a principal matéria-prima do aço. Certo? Matéria-prima do aço, olha só. A composição é de 3 a 6% de carbono, então você vê que não é aço ainda, tá? É muito alta a composição de carbono. Tem um pouquinho de manganês sempre, tem um pouquinho de silício sempre. Fósforo o mais baixo possível, enxofre o mais baixo possível. O fósforo e o enxofre são considerados impurezas, tá? Aí você vai perguntar assim, Cristian, mas você falou que não tem esse, né, o carbono é de 2 a 11 e tal, o manganês pode variar, de onde que vem isso? Isso vem do mineral. Isso aqui é a composição do mineral matriz. Tá? O mineral matriz, que não é uma pedrinha vermelha. É hematita, é a magnetita, a pedrinha vermelha. Ela tá cheia de coisa lá, não é só ferro e oxigênio, tá cheia de coisa. Então, em geral, tem esses minerais que são muito comuns na natureza, por isso que eles entram em composição, né? E aí uma das coisas que se faz é acabar com o carbono, regular o manganês, eliminar o silício, acabar com o fósforo e com o enxofre, que são impurezas, tá? Então, você usa ferro gusa na fabricação de ferro fundido. Lembrando, o que é ferro fundido? Ferro fundido é uma liga ferrosa, mas na aula passada, que o teor de carbono pode chegar a 4%. Aonde que eu uso isso na construção civil? Principalmente tubo de bueiro, que não pode deformar. Né? O caminhão tem que passar em cima dele, se ele deformar, ele entra, fica igual uma tampinha. Você entra para dentro do bueiro, você perde a tampa do bueiro. Então não pode deformar, tem que ser um aço, tem que ser um material, né, rígido, muito rígido. Então, por isso que ele é feito de ferro fundido, porque ele é mais rígido que o aço, mais frágil, né, que o aço. E é usado também na fabricação de aços, certo? O ferro gusa, ele é usado no alto forno. O alto forno continua a ser a maneira mais utilizada para a produção de ferro gusa, apesar de existirem outros métodos. Isso aqui é o alto forno, gente, ó. Vou mostrar para vocês aqui devagarzinho. Você tem um minério de ferro, aqui, ó. Olha aqui para mim no desenho aqui, ó. Você tem um minério de ferro aqui, ó. Bem baixo aqui, não sei se você está vendo o mouse aí. Minério de ferro aqui. E você tem calcário. Para que serve o calcário? O calcário é um fundente. O calcário ele é usado também na indústria cimenteira. Ele baixa a temperatura de fusão. Então, você gasta menos combustível para fundir o minério de ferro. Aí, o minério de ferro é hematita, magnetita, né? É uma pedra vermelha, parece um trem mais, assim, sem valor nenhum. Uma pedrinha, moleque jogar na rua. Então, o minério de ferro é misturado com calcário, lembrando que o calcário é um fundente, né? Serve para baixar a temperatura de fusão, diminuir o combustível, e ele é colocado no alto forno. Que o alto forno é essa coisa vertical aqui, ó. Qual que é o combustível do alto forno? O que queima? É o coque. Coque é carvão. Carvão com alto nível de carbono, né? Claro, né? Pode ser carvão vegetal, pode ser carvão mineral. Certo? Então aqui o coque ele é colocado no alto forno e todo esse sistema aqui, né? Tem um pré-aquecimento, tem uma recuperação de calor aqui, e o coque entra por baixo aqui, né? E o material entra por cima, que esse material vai ser aquecido até a fusão. Certo? Na fusão, o ferro se óxido, né? Lembrando que o minério de ferro ele é um óxido, né? Ele é um óxido que tem essas outras coisinhas aqui, ó. Ele tem, cadê? Ele tem carbono, é lógico. O carbono, na verdade, vem do combustível também, né? Que é carvão. Mas ele tem manganês, silício, potássio, fósforo e enxofre. Então, na hora que bota fogo no bicho aqui, isso tudo vaporiza. Vaporiza alguns desses elementos precipitam e tal. Então, o funcionamento do alto forno é assim, vou ler. O alto forno derrete o minério de ferro e o purifica. Derrete o minério e purifica, transformando num líquido 95% ferroso, chamado ferro gusa. O que é uma coisa ferrosa? Ferro mais carbono. Tem carbono nesse líquido ferroso, tá? E além, aí tem 5% de coisas que são impurezas, né?
A reação química acontece, ocorre na transformação de ferro em ferro gusa, é dado por isso aqui. Ó. Então, você tem o minério, tá? Você tem 3CO. Da onde vem o CO? O CO vem do combustível. O CO vem do combustível. Quando você queima o coque, ele libera CO, né? Que é monóxido de carbono. No caso, é monóxido de carbono. Ele vem do próprio combustível. Então, esse carbono, não carbono, né? Carbono, ele é incorporado ao aço, ao ferro gusa, né? Não é aço ainda, porque depois tem que fazer uma redução, depois tem que tirar um pouco de carbono. E aí você tem, quer dizer, você tem o óxido, né? E mais aqui o monóxido de carbono, e aí você vai ter ferro fundido. O ferro lá, né? Então lá o líquido. E você vai ter 3CO2, você vai ter dióxido de carbono. Também um pouco desse dióxido de carbono é lançado na atmosfera e um pouco desse dióxido de carbono, um pouco não muito, ele é lançado na atmosfera e um pouco desse dióxido de carbono é incorporado ao aço. Então aqui, ó, você tem as unidades de combustão aqui, você tem o coque, a temperatura aumenta, aqui por aqui sai, você tem coque minério, né? E por aqui vai saindo o material, aqui embaixo. Ó. Aqui você tem o gusa, aqui embaixo, ele precipita, aqui embaixo, ele desce, e aqui você tem escória. A escória é aquela borra que fica, que vem do que é a escória, né? São as impurezas. As impurezas, né? Essas impurezas minerais aí, eu falei para você lá em cima. Teve alguém na década de 80, na década de 70, cara, muito inteligente, esse cara, que eu vou falar para vocês. Ele descobriu que a escória de alto forno tem uma capacidade pozolânica, quer dizer, cimentícia. Aí o que os caras começaram a fazer? Isso era lixo. Aí os caras começaram a vender isso para a indústria cimenteira, mais caro que o aço. Você acredita, cara? A escória é mais caro que o aço, por tonelada, né? Então ali no mais caro, não sei se não, mas a última vez que eu vi, é a mesma coisa. Podia ficar mais caro. Tanto que se você pegar cimentos ali de Minas Gerais, você pegar cimentos do Rio de Janeiro, você vai ter lá o famoso CP2E. Aqui nós usamos CP2F, né? Aqui em Brasília. Ou CP2F ou CP2Z. O que é CP2F? É cimento e filler. Filler calcário, que vem da indústria calcário, de fertilizante. Ou CP2Z. O que é o Z? O Z é argila calcinada. Que a gente usa aqui em Brasília, né? Se você for ali nas fábricas de cimento, ali tem perto ali de Sobradinho, na Fercal, eles usam argila calcinada, argila mesmo. Pega a argila de solo normal e submete ela a uma queima controlada. Meu doutorado foi nessa área. Submete a uma queima controlada, aquela queima controlada dá um produto cimentício, uma pozolana, eles misturam no cimento. Mas onde tem siderúrgica, igual em Minas, igual no Rio, eles usam escória de alto forno. Aí você tem o CP2E. Né? O que é o CP2E? Cimento com escória de alto forno, que é o lixo aí, ó. Aplicação do ferro gusa. O Brasil se destaca como produtor de ferro gusa a partir do carvão vegetal, sendo o maior produtor mundial. Né? Onde é que tem muito? No Pará. A maior produtora de ferro gusa do Brasil é a Via Siderúrgica, que contém 5 alto-fornos. Aí você fala para mim assim, Christian, mas não é aqui em Minas? Não é aqui no Rio? Não. Aqui produz aço. Quer dizer, o ferro gusa desce para cá de navio, de trem, né? Para siderúrgicas, e a siderúrgica, isso aqui não é aço ainda, isso é ferro gusa. Alto teor de carbono. Isso aqui precisa ser reduzir o carbono, isso aqui. Aí vem para cá para o sudeste, e aí é transformado em produto de aço. Produto de aço. Não é? Ferro gusa é que é feito produto. Às vezes isso é exportado. Quem compra? China. China compra um absurdo isso aqui no Brasil. Infelizmente, né? Produto de valor agregado. Mas o chinês, ele consome tudo, né? Então, os Estados Unidos passaram a ser o maior mercado consumidor, superando o Japão, mas isso aqui é antigo, né? Bom, a indústria siderúrgica, ela causa grandes danos ao meio ambiente, né? Eu sou obrigado a falar para vocês, né?
Por quê? Primeiro porque a extração do material ela é danosa ao meio ambiente. Hoje em dia, qualquer jazida, eu vou mostrar uma foto para vocês de uma jazida, qualquer jazida que é aberta tem que ter um plano de recuperação ambiental. Qualquer jazida que é aberta tem que ter um plano de recuperação ambiental. Faz um buraco no chão. Isso é uma coisa, né? Que a exploração de minério de ferro, ela danifica o meio ambiente, danifica a floresta, danifica solo, danifica tudo. É restritivo, né? As licenças ambientais são restritivas. Isso é um problema. Outro problema qual que é? Outro problema é a emissão de gás. Né? Qual gás que emite? CO2. Parte do CO2 é incorporada ali ao ferro fundido, né? Ao ferro guso, CO2. Parte do CO2 é lançado na atmosfera. Ali. Então, isso é um grande problema. É um problema que a indústria de cimento também tem. O cimento também emite um absurdo de CO2 na atmosfera. Certo? Então, na hora que você junta essas coisas aí, essa indústria é uma indústria que vem sendo, que eu vou falar para vocês, estimulada mesmo a pesquisa, que tenha índices menores de degradação ambiental. Os caras têm que pesquisar para diminuir a emissão e para diminuir também a degradação ambiental. Olha aqui, ó. Isso aqui é que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Fica assim, ó. Estavam cavando, vira um buracão aqui. Acaba com vegetação, acaba com vida animal, acaba com tudo. Na indústria de cimento acontece isso aqui também. E aí os caras têm que ter um plano daqui a 50 anos de pegar o buracão e transformar num lago. Tá vendo? Degrada a água. Então, isso que eu acabei de falar. Né? Existem leis, projetos. Então. Tem o problema do coque, que é o carvão, que é o combustível, que é o grande emissor de CO2, é o coque. E, enfim. Bom, vamos falar um pouquinho de aço aí, que a gente já encerra, tá? Então, aço, gente, vamos lembrar que o que é aço? É um material ferroso, tá? Portanto, é ferro mais carbono, e a quantidade de carbono pode chegar a 2,11. Vamos adotar o 2,11, embora a literatura fale 1,7 a 2,11, mas vamos adotar o 2,11. No máximo 2,11% de carbono. Então você tem que ter uma liga que seja ferro mais carbono. E o carbono é no máximo 2,11%. Se estiver fora disso, não é aço. Então primeiro foi descoberto o ferro, tal, depois começaram a tratamentos térmicos. Então, acredita-se que em algum momento aí começou a surgir aços com percentuais de carbono superiores ao puro, chegando a 0,8%. Isso é antigo, né? Ligas antigas, era 2,11 de carbono no aço, como eu falei para vocês. Então, ele tem algumas classificações quanto à quantidade de carbono, quanto à composição química, quanto à composição microestrutural, quanto à sua aplicação. Tá? Então, aqui, ó. Isso aqui eu vou deixar para vocês, né? Mas tem aço carbono comum. Quando você vê isso aqui na literatura, ó, é porque é aço carbono comum. SAI 1020, SAI 1120 é um aço com alto teor de silício. 1322, manganês, é aço que tem manganês. Isso é de norma. 2340, é aço que tem níquel. 3135, níquel cromo. 3340, níquel cromo com altos teores. 30310, níquel cromo resistente à corrosão. 4020, molibdênio. 4130, cromo, por aí vai. Então, isso aqui são todas as classificações de aço que existem aí no mercado brasileiro. Qual que é o grande que nós vamos trabalhar? Esse aqui, ó. É o SAI 1020, que é o aço carbono comum. Sem grandes materiais de liga, né? Pouca liga. Aplica-se o aço. Indústria automobilística, naval, de construção, né? Eletrônica, comunicações, aplicou aço em tudo.
Aço com liga. Ligas metálicas são materiais com propriedades metálicas que contêm 2 ou mais elementos químicos. Então, a liga do aço é ferro mais carbono. E o aço inoxidável? O que é o aço inoxidável? Ferro, carbono, cromo e níquel. Então, você vê, né? Quem já trabalhou um pouquinho no mercado, eu mexo com isso, tanto que é difícil você cortar um tubo de aço inoxidável. Cortar é difícil, soldar é difícil, rosquear é difícil, é mais duro que o aço comum. Ou para nós, né, já entendemos, ele é bem mais rígido que o aço comum. Se você falar que ele é frágil, pô, não é frágil não, mas é mais frágil, né? Rompe com menores deformações, porque tem cromo e tem níquel. Então o que é o aço inox? É uma liga de aço comum que você coloca cromo, coloca níquel. Para se obter o aço a partir do ferro gusa, então vamos continuar aqui. Você tem ferro gusa, né? Saiu lá no Maranhão, ferro gusa. Ferro com altas quantidades de carbono, 4%, 6%. Então, o que precisa fazer? Retirar o carbono do gusa. Diminuir a quantidade de carbono. Como é que é feito isso? Soprando oxigênio na liga lá no líquido. Sopra oxigênio, o oxigênio ele tem uma reação que ele libera carbono. Certo? E trabalha com a temperatura também. Então, isso tudo é regulado, é quantidade de oxigênio que é soprado, é regulado por tonelada de oxigênio para poder liberar o carbono aí, né, do ferro gusa. E retira essas coisas que são principalmente o sulfuro, né? Essa é de sulfuro, o que é sulfuro? De enxofre. E o P, que é de fósforo, não é potássio, aqui é fósforo. Tá? Potássio é cálium. Isso aqui é P, fósforo. E faz isso aumentando a temperatura do ferro líquido. Retira essas impurezas aumentando a temperatura do ferro líquido. Porque aí você não fez isso lá no Maranhão. Você pega o ferro gusa sólido, traz ele de navio para o sul, e isso é feito nas siderúrgicas aqui. Tubarão, no Rio de Janeiro. E depois começa o lingotamento. Nessa parte aqui eu vou deixar para a aula que vem, tá? A partir de agora eu vou deixar para a aula que vem, que nós vamos falar das peças de aço, ou também chamado de perfis de aço. Certo, meninos? Vamos parar por aqui. Tem que achar vocês aqui agora. Primeiro aqui no meu negócio. Beleza. Então, meninos, por hoje é isso. Nossa aula foi essa, tá? Vou deixar gravado para vocês. E na aula que vem eu vou passar um exercíciozinho aí, umas perguntinhas, para a gente aí começar a compor a nossa nota aí. Primeira nota. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, professor. Boa noite. Beleza, meus? Obrigado aí pela aula. Vocês, então. Valeu, galera. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Canta aí um Tentei Te Esquecer aí pra nós. Ah, não, hoje não, velho. Semana que vem eu preparo uma parada pra vocês. Semana que vem, hoje não rola. Não. Aí vai ter viola. Semana que vem eu canto. Fala, Um abraço pra vocês, gente. Bota Eduardo e toca, você canta, professor. Semana que vem você